Quando a fase encosta no terra, será que acontece uma fuga de energia? Será que há uma descarga dos elétrons direto para a Terra? Será que existe um curto-circuito? Como eu sei que essa é a dúvida de muitos, eu vou aqui nesse vídeo explicar de uma forma bem clara. Vamos aqui para o nosso desenho, onde aqui nós temos um transformador, o nosso cabo e a nossa resistência. E é importante lembrar, todos os componentes aqui que compõem o circuito elétrico são compostos de metais. Esses metais, eles possuem em seu interior átomos no quais eles possuem elétrons. Então, em uma hipótese, acreditando que esses elétrons eles vão diretamente fazer uma descarga e vão para o terra, está errado. Afinal de contas, quando eu desenergizar o meu circuito, todos esses elétrons eles vão precisar se reorganizar novamente, voltando cada um para o seu átomo e o meu circuito ficando eletricamente neutro, ok? Então, isso é um fator importante de entender esse conceito aí dos materiais. Nesse nosso transformador, eu vou utilizar um transformador aqui como exemplo, no qual o primário é isolado do secundário, ou seja, a bobina que tem lá no primário não tem nenhum contato com o secundário. Todo o efeito acontece através do magnetismo, ou seja, o campo magnético gerado lá no primário irá interferir e fazer com que os elétrons no secundário se movimentem. Não, nenhum elétron aqui do primário vai pular para o secundário. São circuitos completamente independentes, ok? Nesse exemplo, eu vou utilizar aqui, saindo do meu transformador, duas fases, no qual vão alimentar aqui essa resistência, que poderia ser qualquer tipo de outro equipamento aplicado. Nesse modelo, o que eu vou ter, na verdade, vai ser os meus elétrons percorrendo aqui o meu circuito inteiro, atravessando aqui a minha resistência e retornando aqui ao transformador, e inclusive dentro do transformador eles também vão estar circulando. E é importante lembrar que como o nosso circuito é um circuito de corrente alternada, esses elétrons eles vão estar indo e voltando, seguindo aqui toda a nossa sequência da nossa frequência, ou seja, cada ciclo de hertz eles vão fazer uma troca indo e voltando o tempo todo, ok? Então nesse circuito, se eu tiver, por exemplo, 2 amperes aqui nesse ponto aqui do meu circuito, eu também vou ter 2 amperes aqui nesse ponto do meu circuito, 2 amperes passando também pela minha resistência e 2 amperes lá na bobina do meu transformador. Só lembrando que o ampere é uma unidade de medida no qual ela vai medir qual é a quantidade de elétrons que eu tenho passando no meu circuito em um exato momento de tempo. Ou seja, se eu tenho 2 amperes nesse ponto aqui do meu cabo, tem uma quantidade específica de elétrons passando aqui, eu também vou ter elétrons aqui, aqui e aqui, a mesma quantidade no circuito inteiro. Tem pessoas aí que fazem analogia do circuito elétrico como se fosse uma mangueira de água, né, onde a água vai percorrer o circuito. E não é assim que funciona, ok? Os elétrons, eles estão trocando lá entre os átomos, fazendo com que ele percorra o circuito, e eles sim, é que aqui na resistência eles vão executar um serviço que no caso aqui de uma resistência que a intenção é aquecer, vai fazer o efeito Joule. Vamos fazer uma simulação agora dizendo que esse ponto aqui, ó, da minha resistência, agora ela se conectou ao terra. Como muitos acreditam, terei elétrons aqui saindo aqui e percorrendo até o meu terra, ok? Mas vamos observar uma coisa aqui que é bem importante e você vai entender como é que nesse caso aqui não funcionaria. Esse transformador aqui que eu tomei como exemplo seria um transformador com isolação galvânica, muito utilizado aí em bancadas de teste, né, por eletrônicos, onde tem aparelhos que não podem ter interferência nenhuma, como osciloscópios, etc. É utilizado esse método aqui de transformador. Então, nesse caso aqui, caso a minha resistência tocasse aqui no terra, vamos dizer que eu teria agora aqui uma quantidade de elétrons se deslocando ao terra, quantidade aqui de aproximadamente 1 ampere. Se eu tivesse aqui nesse exato 1 ampere, nesse meu outro ponto aqui anteriormente, eu precisaria ter mais 1 ampere, ou seja, eu precisaria ter 3 amperes. Afinal de contas, eu precisaria ter uma quantidade de elétrons circulando aqui, no qual conseguisse alimentar esse circuito e esse, ok? Não existe mágica de elétrons surgindo em lugar nenhum. E para que isso ocorra, aqui no meu transformador, eu também precisaria ter mais 1 ampere, ou seja, um total de 3 amperes saindo aqui do meu transformador. E para que isso ocorra, dentro do meu transformador, eu também precisaria ter uma carga de 3 amperes circulando. E para isso, nesse cabo aqui embaixo, eu precisaria estar entrando 3 amperes também no meu transformador. Afinal de contas, o meu transformador não vai gerar, não vai produzir elétrons, ok? Então, da onde vai surgir essa carga elétrica? Não vai surgir. Essa é a verdade, não vai existir. Ou seja, toda essa carga aqui adicional de amperes aqui no meu circuito não vai existir. Nem mesmo aqui essa corrente circulando aqui para o meu aterramento
também não existirá, ou seja, o meu circuito continuará existindo ali, fazendo com que a minha resistência ela continue aqui aquecendo, sem que haja nenhuma fuga ou descarga aqui para o meu terra, como muitos acreditam que aconteceria. Vamos tomar aqui como exemplo, eu vou aterrar esse outro ponto aqui do meu transformador. Agora sim, eu poderia ter meus elétrons circulando aqui para o terra, lembrando que, como se trata de uma corrente alternada, mesmo esses elétrons que estão indo para o terra, eles também vão continuar indo e voltando, ok? O nosso circuito de corrente alternada funciona dessa forma, ou seja, uma hora os elétrons eles vão estar sendo empurrados, outra hora puxados, ser repelidos e atraídos conforme a mudança de polaridade do meu ímã lá no primário do transformador, ok? Que na verdade vem lá do gerador, né? Todo esse movimento de elétrons, ok? E aí, consequentemente, nesse ponto aqui, eu também vou ter elétrons indo e voltando aqui do meu terra. Agora sim faz sentido eu ter aqui, ó, 1 ampere percorrendo para o meu terra, aonde aqui, ó, eu vou ter mais 1 ampere. Ou seja, eu vou fazer uma somatória total de 3 amperes. Aqui, mesma coisa, eu vou ter mais 1 ampere, no qual eu vou ter uma somatória total de 3 amperes. Esse meu cabo aqui, ele vai continuar com 2 amperes. Afinal de contas, ele não faz parte do meu circuito de aterramento. Dentro da minha resistência, vai continuar tendo os mesmos 2 amperes, ok? E esse outro 1 ampere vai vir da onde? Vai vir daqui, ó, desse ponto de aterramento com o meu terra. Eu agora sim consegui criar um circuito que tudo vai ficar devidamente balanceado, ou seja, o mesmo total de elétrons entrando ali no meu transformador e saindo para poder alimentar todo esse circuito. Seria basicamente como se eu tivesse aqui desse ponto, desse aterramento até esse ponto aqui do meu aterramento, existisse aqui, ó, uma espécie de uma resistência elétrica, ou seja, aqui nesse ponto aqui, ó, teria uma resistência elétrica, né? O circuito funcionaria basicamente como se fosse esse modo aqui de trabalho. E pessoal, só uma observaçãozinha rápida que quase deixei passar. Nesse caso aqui, quando eu aterrei aqui esse outro ponto, utilizando como exemplo esse transformador, que seria um transformador, né, onde teria ali somente dois cabos de saída, esse outro cabo que foi aterrado aqui, ele assumiria como se fosse o papel do meu neutro, tá, gente? Para deixar bem claro isso, eu não continuaria tendo duas fases. Lá no nosso transformador trifásico, nós temos o neutro, que ele é um ponto incomum ali no encontro entre as 3 fases, e ele é aterrado. Existe a possibilidade de aterrar uma fase? Existe. Isso aí eu vou explicar num próximo vídeo. Se vocês perguntarem aqui embaixo, eu posso criar um conteúdo sobre isso. Mas aqui no caso, nesse tipo de transformador, se eu aterrasse aqui uma das fases, né, vamos chamar assim de fases, ele assumiria como se fosse o papel ali do nosso neutro, né? Ou seja, seria como se tivesse um circuito monofásico, ok? Para deixar bem claro isso daí e não ficar dúvidas. Ok, então deu para entender de que, na verdade, quando tem esse contato entre a fase e o terra, o que há, na verdade, não é uma descarga, né? Não é que nem um raio que vai descarregar aquela carga toda. Na verdade, o que você vai ter é uma continuidade de um circuito. Você vai gerar um novo circuito onde haverá circulação de corrente elétrica entre a fase e o terra. Ok, mas e quando, por exemplo, uma máquina tem a fase encostando ali na carcaça, daquela eletrizada na carcaça da minha máquina, ou, por exemplo, o meu chuveiro, né? Ele tem ali aquela fuga e, de repente, a minha fase tem um contato com o terra. O que acontece, ok? Vamos dizer que isso aqui é o meu chuveiro, onde eu tenho aqui alimentando as duas fases, 220 volts. Esse aqui é o meu chuveiro, né, onde vai percorrer a água aqui dentro, a minha resistência elétrica que está sendo alimentada e aquele aterramento no qual ele fica apenas em contato com a água, mas ele não tem contato algum com a resistência, ok? Nessa situação, o que a gente teria aqui, né? Teríamos os elétrons, ok? Lembrando que corrente alternada, eles estariam indo e voltando em todo o circuito, percorrendo aqui a minha fase, percorrendo aqui a outra fase de forma contínua, ok? Contínuo que eu digo é sem interrupção, ok, gente? Mas é corrente alternada. E dessa forma continuaria existindo aqui o meu circuito sem que haja nenhuma fuga aqui ao terra, porque o meu circuito está completamente equilibrado e balanceado. Agora vamos dizer que, por exemplo, um dos meus cabos de alimentação, como a fase, tá? Houvesse aqui uma interrupção, ou mesmo que não interrompesse, né? Ele simplesmente criasse aqui uma resistência aqui, ou seja, uma oxidação, um mau contato no cabo, alguma coisa. O que aconteceria aqui nesse caso? Se os meus elétrons, né, ou seja, eles deixariam de percorrer aqui de forma fluida, aqui, né, de forma tranquila e contínua aqui o meu circuito, e na verdade eles iriam agora encontrar um outro caminho, que seria qual? Ou seja, pegando aqui o caminho da água, eles estariam em contato direto
com o meu terra. E ali ficaria um circuito continuamente ali, tá, gente? Se você pegar o alicate em perímetro e for medir, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, você vai entender que ainda há circulação de corrente, mesmo embaixo estando outra fase ali, ou talvez o neutro estando interrompidos. Mas e se por acaso eu não tivesse aqui esse aterramento aqui no meu circuito? Seria bem simples o que ocorreria, né? Eu não teria aqui essa circulação de corrente aqui para o meu aterramento, ok? Porém, eu teria ainda a circulação da corrente elétrica com a minha água e, consequentemente, o que ocorreria seria que essa minha corrente elétrica, ela iria descer, né? Você daria ali um circuito entre o chuveiro e a água até chegar ao solo. E quem que vai estar ali entre o solo? A pessoa que estiver tomando banho. Poderia ser você, algum familiar seu. Por isso, esse cuidado todo com o aterramento. E é para isso que serve o aterramento. Uma das funções do aterramento é justamente essa, a proteção. Isso é a fuga de energia, ok? Não quer dizer que tem elétrons fugindo do circuito, quer dizer que tem elétrons dando continuidade, criando um outro circuito, tanto que essas fugas de energia muitas vezes causam ali aquele aumento absurdo na sua conta de luz no final do mês. Então esse é um dos motivos da existência do aterramento, a proteção. É dessa forma que ele funciona, ok? Outro motivo é justamente lá no transformador você aterrar o neutro para criar ali uma referência e criar ali um balanceamento no circuito. Para quem tinha dúvida aí sobre o que é essa fuga de energia, eu creio que está bem explicado aí. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode interessar também e até o próximo vídeo.